Gente, bom dia. Nós estamos começando um ciclo agora que é importante, principalmente para nossos novos colegas, e de nós trazermos alguns princípios básicos do seguro, e nós vamos tratar o primeiro deles, que nós vamos tratar hoje, é do seguro de automóvel, que é o mais comumente, é o maior volume que nós temos na nossa corretora, e alguns detalhes básicos que às vezes podem, no nosso dia a dia, sair do nosso radar, e às vezes também por conta de nós pensarmos que já temos alguma experiência, deixamos algumas informações faltando, No seguro básico, quero dar uma explanação do princípio do seguro, que eu gosto muito, a questão de que ele é baseado no princípio da boa-fé. A boa-fé é no princípio de que tanto a seguradora está falando com o segurado a verdade, e assim como o segurado também está falando com a seguradora a verdade. Você já deve ter percebido nas cotações que a própria cotação do Kiver, ela segue um questionário que ele deve ser respondido. E as respostas, então, devem ser baseadas na verdade. Por exemplo, claro, o nome do segurado, CPF, data de nascimento, se ele é o principal condutor ou não, se tem menores residentes que podem conduzir o veículo ou não, e claro, se a menor, quando se pergunta menor, em geral se classifica, não é menor só de 18 anos, mas a seguradora tem uma classificação de idade, de faixa etária. Há menores de 25 anos, há menores de 27 anos, tem seguradoras que usam 25, 26 ou 27, Em particular, tem uma seguradora vermelhinha, não vou nominar elas aqui, que pergunta assim, deseja cobertura para qualquer condutor menor de 25 anos? Aí eu não estou falando só de residente. Então, por isso que é importante sempre, gente, nós lermos e não adivinharmos o que está escrito. Às vezes nós começamos a ler alguma coisa e adivinhamos o final da frase, Então, no seguro é importante que sejam respondidas todas as questões. Comumente, quando nós pegamos os dados do cliente para fazer a cotação, a pessoa tem 40 anos, quer fazer o seguro do automóvel. E aí nós começamos a adivinhar algumas coisas, se você não perguntar. Você adivinha que ela é casada, só porque tem 40 anos. Pode ser solteiro, como pode ser viúvo, pode ser divorciado. E aí, é casado. Tá. E aí você coloca ela mesma de principal condutor. Mas é casado, vai que é a esposa que é o principal condutor, E aí também você, não deve ter menor residente que dirige. Então nós não somos adivinhos, e nós não temos bola de cristal. Então as perguntas estão para serem feitas, até porque o nosso segurado, ele pode nunca ter contratado um seguro. Então, quem é que entende do seguro? É o cliente ou é você? Então, é você. E por princípio, o cliente entende que você sabe tudo do seguro. Do seguro do automóvel, vamos falar das principais coberturas, por que contratar, como escolher, e alguns mitos e verdades. Então, o seguro do automóvel é um contrato que ele vai proteger o veículo contra os danos do próprio veículo e danos que esse veículo pode vir a causar a terceiros. E, em geral, o cliente ele vem contratar um seguro de automóvel, ele está preocupado com a proteção do seu bem. E muito mais do que o seu bem é aquilo, e isso é um serviço nosso que nós devemos prestar para o nosso cliente, dele pensar que ele pode se envolver num acidente ou causar um acidente e causar danos a outras pessoas.
é comum, às vezes, o cliente preocupar só com o valor do seu veículo, né? Nós sugerimos, em geral, aí, pelo menos 300 mil de danos materiais a terceiros. Aí o cliente diz, não, mas o meu carro custa 100 mil. Para que eu vou contratar 300 mil para o outro, né? Quando nós estamos na via pública ou em viagem, ninguém sai de casa pensando, hoje eu vou me acidentar, né? E escolhe o carro. Né? Vou bater num Uno, né? Ontem uma estrada bateu numa Land Rover. A Land Rover é do nosso cliente, né? Pegou uma moto também. A moto eu ainda não sabia. Então o valor envolvido no acidente, a gente sugere, né, uma contratação mínima e orienta o cliente a fazer a melhor contratação. Então, as coberturas são para o próprio veículo, danos materiais para ele, a respeito de colisão, né? E também de furto e roubos, né? E também envolvendo o terceiro, e tudo isso vai estar de acordo com a contratação no contrato ali. Então, as principais coberturas. Primeiro, cobertura compreensiva, e a gente tem uma linguagem popular. O meu carro tem seguro total. Primeiro, a gente usa essa palavra, mas não existe o seguro total. Por quê? Porque existe limite de contratação. Então, um seguro total seria alguma coisa sem limite. Não, total, tô tranquilo, né? Então, não é esse o termo, né? A cobertura compreensiva. Por quê? Compreende de acordo com os limites e coberturas do contrato do seguro. Roubo e furto, que compreende aí, em geral, 100% da tabela FIPE do veículo. Quando ele é novo ou seminovo, aí a gente pode contratar até 110. Colisões e acidentes, e os danos naturais, né, causados por enchente, queda de árvore, granizo, né, são danos externos ao veículo. E aí é importante destacar. Às vezes o segurado pergunta assim, já me acontece pelo menos umas 2, 3 vezes por ano, que funde o motor do carro e a pessoa liga porque ela quer acionar o seguro, né? Então, o seguro é por causa externa, por acidente, por alguma colisão. O básico da contratação até do seguro do automóvel é incêndio. Está contratado colisão, incêndio, roubo, furto. Então, pela colisão se entende algum dano externo. Alexandre, mas não cobre danos ao motor se for proveniente de uma colisão? Sim. Eu tive um caso ano passado, 2 anos atrás, no HB20, de um cliente que ele estava em deslocamento na rodovia e começou um princípio de incêndio, que nem ele mesmo viu. Era um outro veículo que estava passando por ele e avisou ele. E aí ele parou e aí não tinha extintor no carro, porque hoje não é mais obrigatório. Mas glória a Deus, porque no Uno ainda tem extintor, e quem avisou ele era um cara de um Uno. Parou, ele tirou o extintor, controlaram ali o incêndio, né? E aí acionamos o guincho e tal, e se constatou depois que tinha um buraco no bloco, e o perito verificou que alguma peça, algum objeto que estava solto na rodovia, que ele passou por cima e bateu ali no bloco do motor, vazou óleo e provocou o incêndio. E aí houve cobertura, por quê? Porque foi um dano externo, uma colisão externa. Tinha um objeto ali na rodovia, né? Em primeira mão, assim, quando a concessionária olhou, pensou que era um dano interno, aí não teria cobertura. Alguma parte do motor que tivesse deslocado ali, mas não foi o caso. Vamos lá, cobertura com terceiro, RCF. RCF é responsabilidade civil facultativa, né? E são pagamento de danos causados a terceiros. Então, não é só, veículo, as pessoas e propriedades. Algum veículo que bate no muro de uma casa, um dano material a terceiro que foi causado. Você já deve ter visto danos a postes aí na cidade, né? A poste da concessionária. Se ele tem o contratado, claro, né?
o dano a terceiro, ele cobre aquele dano no poste ali também. Quando o pessoal bate nos postes, aí o serviço não é de graça, viu? A concessionária, ele cobre o condutor e tem que pagar. E as pessoas, se você já percebeu que nós temos dano material a terceiro e dano corporal a terceiro. Então, na nossa sugestão, aí, 300 mil de dano material e 300 mil de dano corporal a terceiro. Numa colisão com uma moto, que às vezes alguém não cruza uma avenida e não vê a moto, aí nós temos aí o dano material da moto, que pode ser 15 mil, 20 mil, 80 mil, depende da moto, mas o dano... E a moto, como é material, ele tem como nós fazermos o orçamento. Ele é palpável, é orçável, e existe um limite do dano material. Agora, o dano corporal, nós não sabemos o limite, mas também tem um limite contratado na pólice. Então, eu julgo o dano corporal ele é mais importante até do que o dano material, e se você perceber na cotação, ele tem um custo bem menor também de cotação. O corporal, ele vai falar da vida da outra pessoa. Não só da vida, no caso de óbito, mas de despesas médicas que aquele acidente possa ter causado. E o moral também. Moral, bem lembrado, Marcelo. O dano moral é o caso assim, ó. Nós atendemos o segurado, atendemos o terceiro, tudo certinho, né? Foi tudo indenizado, mas o terceiro entra na justiça reclamando do dano moral porque ele ficou nervoso, porque ele pode alegar qualquer coisa. Uma cicatriz. Ficou uma cicatriz aí, isso causa constrangimento agora, e ele entra então com um processo de danos morais, e a seguradora ela precisa saber desse processo para haver a posterior indenização. O cliente não pode correr com o processo lá e na hora de pagar ele avisar a seguradora que ela tem que pagar. Isso tem que ser acompanhado, e aí cobre no limite contratado, né? Cobre o que o juiz determinar no limite contratado, inclusive as despesas advocatícias, né? Os honorários. Falando de coberturas adicionais, adicional é tudo aquilo que a seguradora, nas suas particularidades, oferece a mais para o cliente contratar, como o nosso guincho, né? Assistência 24 horas, que em geral nós contratamos guincho ilimitado, e carro reserva, né? Tem serviço aí de reboque, de troca de pneu, serviço de reboque para pane seca, né? Além de vidros e acessórios, né? Vidro, retrovisor, farol e lanterna. Então esses são itens adicionais que é possível contratar ou não contratar de acordo com a necessidade do cliente. E aí, por que contratar um seguro, né, de auto? É uma proteção, porque assim, como nós falamos, né, ninguém sai de casa pensando em acidentar. Então, a palavra risco, todo seguro é baseado no risco, porque há uma possibilidade de acontecer ou não. E a seguradora precifica justamente fazendo esse cálculo, né, de cada veículo, cada item tem o seu cálculo, né? A segurança financeira é um princípio muito interessante do seguro, que ele estabelece e nos auxilia a manter para o nosso segurado também, no Brasil como um todo, uma segurança financeira, porque quando há um acidente, há um prejuízo financeiro, né? Então o seguro vem restabelecer aquele prejuízo financeiro. Até da pessoa que financiou o carro 100%, não sei se isso ainda existe hoje. Isso é o que mais tem que e aí ele dá uma perca total por roubo, ou furto, ou acidente. E aí? A pessoa, além de perder o veículo, ainda tem toda a dívida. Então o seguro ele cumpre aí um papel de restabelecimento financeiro. Eu tive um caso aí há uns 14 anos atrás, um caminhão deu perca total lá no Rio de Janeiro, né, e fazia poucos meses que ele havia financiado o caminhão. Aí a seguradora
indenizou, quitou a dívida e sobrou 20 mil reais para ele e ele ficou chateado. Não, mas para que serve o seguro? Não, o seguro te deixou sem dívida e ainda te deu 20 mil. Agora tu pega esses 20 mil, dá entrada de novo no caminhão e financia de novo. Faz o seguro. Né? E faz o seguro. Né? Então, ficou um pouco chateado que ele ficou sem o caminhão, mas ele ficou sem dívida, foi tudo indenizado, né? Tranquilidade para você e sua família, que você sabe que tem uma companhia que está cuidando das indenizações para que você não sofra, para que você não tenha, para que o segurado não tenha a cobrança, ou seja, importunado por conta daquele prejuízo que foi causado. E as assistências, né, em momentos de emergência. Então, como que funciona na prática, né? O João aqui, foi colocado o exemplo do João, que sofreu uma colisão e o conserto ficou em 12 mil reais. Sem seguro, o que acontece? O João ia ter que dar um jeito, parcelar com a oficina, quem sabe não fazer o serviço, quem sabe ele não utilizaria peças genuínas, né? Ia fazer uns remendos, ia dar um jeito. Mas com o seguro, o João aciona a seguradora, paga apenas a franquia e tem então o seu carro consertado. Mas aí, como é que é esse negócio de franquia, né? Como que ela funciona? A franquia é uma participação do segurado naquele prejuízo. Se não houvesse a franquia, o valor do seguro seria muito maior. Porque qualquer 500 reais, 1.000 reais que tivesse de dano no veículo, o cliente já ia querer acionar o seguro, porque afinal ele pagou um seguro. O seguro é para isso, né? Então a franquia é para estabelecer um mínimo de prejuízo, né, que fica sob a responsabilidade do próprio segurado. Então nesse exemplo, né, se o conserto custa 10 mil e a franquia é 2 mil, você paga a franquia paga para o prestador de serviço na hora da retirada do veículo lá da oficina prestadora, né? É pago lá, e aí o restante, todo o valor que der acima dos 2 mil reais do exemplo aqui, a seguradora assume e paga então direto para o prestador. E aí como escolher o melhor seguro? E aí nós orientamos de avaliar as necessidades do cliente, né? Quais as necessidades dele. Tem cliente que em alguns casos, ele até solicita para retirar o carro reserva. Por quê? Porque ele tem outros veículos, não tem necessidade. Então essa é uma necessidade que ele pode nos falar e a gente identificar. As pessoas podem ter o uso diário para o trabalho, as pessoas, às vezes é representante comercial, viaja muito, além de ter o trabalho diário, viaja muito na região, usa mais para as férias, né? É importante nós compararmos as coberturas e assistências. E aqui, quando eu falo coberturas e assistências, nós sabemos que hoje 30 dias de carro reserva pode ser um período insuficiente por conta de fornecimento de peças, por tempo de chegar essa peça, muito serviço nas oficinas também. E hoje nós temos algumas seguradoras que oferecem o tempo indeterminado de carro reserva. Então, vale a pena cotar e ver se principalmente algum cliente que é representante comercial precisa muito carro, isso vai ser um grande diferencial no final. Então, comparar coberturas e assistências, às vezes o melhor preço não quer dizer que é o melhor seguro, né? Porque aí você tem um valor lá de 4 mil reais da contratação do veículo com a franquia de 8 mil. E do mesmo seguro, às vezes por 4.500 você consegue uma franquia de 4 mil. Então avaliar valor de franquia e valor que está efetivamente sendo pago pelo seguro. E a escolha de uma seguradora confiável. Graças a Deus nós temos no nosso portfólio seguradoras confiáveis, seguradoras que são oferecidas por nós, que elas têm então esse ótimo atendimento aí. Alguns mitos e verdades sobre
o seguro alto. Um deles aqui, que não está aqui, é um mito que eu sofri muito com isso no início. Estou há 17 anos na ZAG. Será que seguro paga? Eu tinha medo que o seguro não pagava, né? Mas acompanhando o dia a dia aqui dos colegas, né, a gente via que o negócio funcionava mesmo. O que o seguro... Agora, deixa eu te dizer o que... porque às vezes a gente ouve alguém dizer assim, eu contratei o seguro, tal, e não pagou. O seguro às vezes não paga? Não paga mesmo. Quando ele não paga? Quando a divergência naquele questionário que foi apresentado lá no início. Há menores de condutor que vão conduzir o veículo? Não. E aí, quem é que estava conduzindo o veículo? O menor, né? Outras coisas, e aí não é que a seguradora não paga. O que nós chamamos na linguagem do seguro é risco excluído de indenização, né? É que o segurado, por aquele risco que foi sofrido, realmente ele não pagou, porque era um risco excluído, não está nem precificado aquele risco. Outro risco, por exemplo, hoje a legislação ela já obriga que num acidente de trânsito em que a vítima, né, que ela seja submetida ao exame, né, quando dá o etilômetro, né, quando dá a entrada no pronto atendimento. Isso já é uma lei federal, né? Então aí a seguradora ela exige esse prontuário de primeiro atendimento, relatório do Corpo dos Bombeiros, para ver se ali tem alguma coisa que indica que o condutor estava sob uso de alguma bebida, né, alcoólica, entorpecente, alguma coisa assim. Outra situação que é risco excluído. O condutor tinha 30 anos, mas não era habilitado. Já tivemos casos aí de pessoas de idade que aí na hora foi feito, né, no nome de uma pessoa de idade, colocado ela como principal condutora, quando era outro condutor, e essa principal condutora na pólice não tinha habilitação, né? Então, já tem alguma coisa que não condiz com a verdade, então está excluído de indenização. Então, tudo aquilo que a seguradora não paga, ela não paga porque ela tem direito de excluir a indenização. E aí, da boa-fé. É o princípio da boa-fé. E aí quando a seguradora não pagou, eu acho que você não pagou por isso também, por essa cobertura que não houve indenização. Então, o seguro é muito caro. Outro detalhe que uma vez eu vi aqui dentro da corretora, o segurado tinha comprado um veículo de 400 e poucos mil reais, né? E aí foi feita cotação, nós estávamos fazendo cotação entre 2, 3 colegas, e um deles disse assim, aí deu 14 mil reais. Eu disse, não, mas é muito caro. E aí alguém disse assim, é você que vai pagar ou é o cliente? Para o meu bolso é caro. Para o meu bolso é caro até o veículo de 400 e poucos mil reais, porque eu não iria comprá-lo. Então aquele que tem o veículo, para ele não é caro, né? Então não é nós que achamos ou deixamos de achar. Nós precisamos fazer a cotação, apresentar para o cliente e comemorar o fechamento, né? Bate o sino. Então o valor varia conforme perfil e coberturas escolhidas. Então a profissão, a idade, se é casado ou não, né? Se vai para a faculdade com o veículo ou não, né? Se tem filhos menores ou não. Então tudo isso entra na precificação do seguro, se é de uso comercial ou não, né? Então isso é importante. Outro mito, seguro só vale para carros novos. O que ocorre é que a seguradora, em geral algumas, né, dão até um desconto adicional para quando o veículo é zero, mas ele é feito para usados também. Claro que existe um limite de idade, mas isso nós vamos ver nas cotações aí. Se eu nunca bater, joguei dinheiro fora, né? O seguro ele é uma prevenção. Nesse último ano, eu não usei o seguro do meu carro.
é uma mentira que eu estou falando. Que eu estou usando o seguro do meu carro agora, que ele está estacionado ali paradinho. Eu estou usando. Eu estou usando. Eu estou segurado. Eu estou protegido. Eu estou tranquilo, porque o meu carro está segurado. Eu estou usando. Ah, mas nunca usei. Usou sim. Você só não teve nenhum prejuízo que você precisou acionar a seguradora, mas você está usando a cada segundo, qualquer seguro contratado, você está usando a cada segundo. E por hoje era isso, né? Alguns detalhes aí do automóvel, coisas básicas, né, que nós precisávamos lembrar e outros colegas precisavam talvez saber. Tem alguma dúvida, alguma pergunta que alguém gostaria de colocar? Ou algo a acrescentar aí? Todos tranquilos? Danos por água, Alexandre. É bom falar isso. É para enchente. Danos por água, tem seguradoras que têm contratação própria, né? Então, por isso, no questionário sempre, no preenchimento, é bom você estar atento a isso, se tem ou na outra seguradora. Danos por buraco na pista, né? Então, tem seguradoras que isso já está dentro e tem seguradoras que você precisa contratar do carro ter batido, caído dentro de um buraco, né? Precisa fazer essa contratação. Então, precisa estar atento a isso.